Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa leitura é o que a sua intuição ela está querendo te dizer, tudo bem? Separei para vocês 4 opções. A primeira opção é o cavalo. A segunda opção é a águia. A terceira opção é o corvo. E a quarta opção é o leão. Antes de vocês escolherem, pausem o vídeo. Olhe bem as figuras das cartas e veja com qual você está se conectando. Tudo bem? Em ocasiões onde mais de uma conexão seja feita, você também pode ouvir essa leitura. Então eu vou dando continuidade por aqui, começando com o primeiro grupo, que é o cavalo. Muito bem, para todos vocês que escolheram a opção do cavalo. Grupo de número 1. Vocês são pessoas bastante perceptivas, têm uma sensibilidade emocional muito evidente. É bem provável que vocês gostem de criar comunicação e conexão com pessoas que se mostrem mais carinhosas, mais generosas e também mais receptivas. Tem uma sensitividade muito apurada, conseguem sentir de longe quando uma má influência se aproxima ou até mesmo se há algum perigo, algum risco logo ali à frente. Vocês têm uma energia também que fala sobre força e tudo aquilo que é suportado, mas que também, quando se sentem desrespeitados ou quando alguém invade o seu espaço de maneira totalmente inconveniente, vocês tendem a se impor na situação. Tendem a ser bastante autênticos também, só que às vezes a verdade ela é tão direta que ela atinge a profundidade daquele que está ouvindo. Isso pode fazer com que gere-se muito conflito, muita discussão, e que se vocês não souberem ter o pé no chão e não souberem ali, né, no caso, se vocês não souberem manter os pés no chão e não souberem às vezes, né, serem flexíveis ou até se afastar de ambientes em certo silêncio, sem precisar criar qualquer tipo de repertório, se vocês não fazem isso, vocês podem acabar saindo como vilões de histórias, situações aonde o outro possivelmente ou as outras pessoas teriam sido responsáveis por ter feito algo, mas conseguiram de alguma forma colocar essa culpa em vocês. Né? Então tem que saber até onde você pode ir, o seu limite, e até onde o outro pode vir até você. Até onde é o seu limite também, grupo 1. Então vamos seguir. Vou começar aqui com como a sua intuição está no momento. Grupo 1, a sua intuição, ela funciona de uma forma que precisa da parte de vocês ser compreendida. Talvez até vocês precisem trabalhar um pouco mais em como vocês recebem a informação e como vocês aplicam essa informação sobre a vida de vocês de alguma forma. Por quê? Imagine que você está numa situação que você precisa fazer uma escolha. E pode ser uma escolha que você considere difícil ou não. E aí você fica tentando buscar respostas, né? O que seria melhor para fazer em relação a esta pessoa, em relação a esse trabalho, em relação a esse estudo,
né? Como que eu devo agir, o que que é melhor para mim. E aí a sua intuição, ela ocorre de uma maneira rápida. Então, e existe também uma mistura de energia. Lembre-se que vocês têm uma sensitividade muito apurada, então você consegue receber a energia antes mesmo que ela se aproxime. A pessoa que está mal intencionada, ela não precisa criar todo um problema para que você perceba que essa pessoa estava mal intencionada. Você já sente, a sua energia já capta antes mesmo da pessoa criar algo ou fazer com que algo ocorra na sua vida ou qualquer outra circunstância. Só que quando você recebe essa intuição, você juntamente ao que você está sentindo, em vez de você parar, né, em vez de vocês, grupo 1, pararem e falar, peraí, deixa eu analisar. Eu não tô me sentindo à vontade com essa situação, então deixa eu entender o que está me gerando esse desconforto. É algo que a pessoa disse? É algum comportamento que a pessoa fez? Foi caras e bocas que a pessoa fez? Mas eu preciso primeiro entender o que está me deixando desconfortável. Mas, poxa, dentro da avaliação que foi feita, eu não percebi nenhum tipo de situação ali que tenha me incomodado. Então é a minha energia. A minha energia está dizendo, ó, tem alguma coisa de errado. Vocês não percebeu porque essa pessoa ela está camuflando, escondendo. Ou existe algo nesse ambiente que ainda está para ser revelado. Então você precisa ser cauteloso ou cautelosa. Só que capta-se a energia, vem a intuição e vocês agem num certo desespero. Ou agem de maneira precipitada. É como se você nem parasse para refletir sobre aquilo que você está captando. Você age sobre o impulso daquilo que está sendo captado. E que também pode fazer com que vocês ajam emocionalmente por impulso. Ajam por impulso quando sentem desejos, quando estão atraídos por algo. E se vocês estiverem assumindo impulsos em situações ou com pessoas erradas, é a hora que você se afunda, né? Vamos colocar dessa forma. É a hora que você se magoa, é a hora que você perde oportunidades, é a hora que você perde sua razão. Então, é preciso olhar essa sensibilidade, essa intuição de maneira mais madura. Saber realmente trabalhar sobre aquilo que está sendo recebido e aplicar em sua vida da maneira mais correta que você, o correto que você conseguir atingir. Porque às vezes você não vai ser 100%. Então, o que você conseguir pelo menos atingir ali de bom da situação já é o suficiente. Ok? Vamos aqui ver um conselho para vocês antes de seguir ali com a leitura em si, né? Com o que a intuição está tentando te avisar no momento. Mas é importante vocês entenderem como que ela está funcionando no agora. Olha só, que incrível. Estabelecer limites me traz integridade. E voltamos lá àquela questão. Até onde você permite que alguém chegue, que alguém invada o seu espaço, e até onde você precisa também entender até onde você pode ir com alguma situação. Vamos ver a mensagem que traz aqui para vocês? O maior erro de cálculo é quando você dá tanto de você para os outros que não sobra nada para você mesma. As relações são essenciais para o nosso processo de aprendizagem, porém é preciso estabelecer limites saudáveis nos nossos relacionamentos, e não só com pessoas. É importante cortar as relações tóxicas com os nossos pensamentos e imagem
com os nossos pensamentos e crenças, com emoções sabotadoras e com a imagem que criaram de nós. Tudo aquilo que ultrapassa essa fronteira que vamos aprendendo a demancar. Não necessariamente significa tirar alguém da nossa vida. Limite é se fechar, é se autopreservar, é dizer não quando for sincero para você. E isso bastar. É um ato de amor que só você pode fazer por você. E assim vamos lapidando nossas arestas e nos tornando mais íntegros na nossa maneira de se relacionar com absolutamente tudo. A começar pelo relacionamento mais importante que temos na vida, que é com a gente mesmo. Então veja só, estabelecer limites me traz integridade. Então a energia por si só ela já fala muito a respeito de começar a estabelecer isso em suas vidas. Vamos seguir aqui então, grupo 1. O que a intuição do grupo de número 1 está tentando dizer para eles? Bom, grupo 1, para alguns aqui, pode haver um estado não, talvez uma sensação de que eu tô carregando ali, né? Uma sensação de que eu carrego um fardo e que eu tô tentando me liberar disso, eu tô tentando ficar mentalmente, emocionalmente mais calma, ou até ter uma vida um pouco mais tranquila, mas existe uma situação recorrente que faz com que eu sinta que eu tenho que dar conta de tudo e que eu tenho que me responsabilizar por tudo ou que eu tenho que estar sob o controle de tudo a todo momento. Só que quando você olha para a situação, você sente assim que existe um aproveitamento, como se você chegasse a um ponto da sua vida, onde vocês chegam a um ponto da sua vida, grupo 1, que você vira para si mesmos e diz assim: eu não aguento mais continuar fazendo tudo aqui. Não é essa a vida que eu sonhei para mim, ou que eu estou tentando construir no momento. Não é dessa maneira que eu acho correto eu ser tratado ou tratada aqui. Então, existe pesos de responsabilidade, existe alguma exaustão para alguns, desgaste acontecendo. E isso está se desenvolvendo porque está se permitindo que alguém jogue a sua própria responsabilidade sobre si. Essa é uma energia, entenda que ajudar o próximo, ajudar alguém que você gosta, não é uma coisa ruim. Quando você faz isso de coração, quando você faz isso sem intenção de troca, de retorno, não é uma coisa ruim, tudo bem? A questão é quando você está constantemente ajudando alguém que não quer mudar, que não te ajuda, que não te respeita, que não respeita você como mulher, como homem, não respeita você como marido, como esposa, como filho, filha, como profissional. Então aqui é como se você tivesse sentindo que está carregando um peso,
Porque existe ali alguém que está sempre ali, se aproveitando do que você está oferecendo, sem a intenção de mudança, sem a intenção de correr atrás dos próprios objetivos, sem muitas vezes uma consideração de retribuir a ajuda que você está fornecendo ali. Aqui, independente do vínculo que você tem com alguém específico, em algumas ocasiões, a sensação que eu tenho é que sempre tem pessoas tirando proveito, porque você pode estar transparecendo para essa pessoa ser uma pessoa extremamente ingênua, mas que está sempre disposta a dar o que é seu. A sua intuição, nessa ocasião mencionada aqui, grupo 1, está dizendo assim, olha, você não é mãe de todos. Você não é mãe de todos. Você não tem que abraçar tudo sozinho ou sozinha. Você não tem que cuidar de todos aqui. Isso está pesando as coisas para você. Você não está conseguindo viver a sua vida de uma maneira saudável ou de uma maneira normal. Porque você está constantemente cuidando de todo mundo. E aí entra aquela questão, e quando é que vão cuidar de você, ou quando é que você vai cuidar de si? Porque aqui é sempre essa atitude. Estou acolhendo os outros, estou cuidando disso para estas pessoas. Grupo 1, independente da bondade que vocês carregam em si, vocês não são... Vocês até me desculpem essa expressão que eu vou utilizar, mas vocês não são uma lata de lixo emocional, aonde as pessoas podem vir e despejar seus problemas, suas frustrações, suas atitudes erradas. Vocês não são uma ONG para sair acolhendo tudo e todos, até aqueles que nem merecem muitas vezes se sentar na mesa com vocês. E aí você fala, por que alguma coisa na minha vida não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo crescer no meu trabalho? Por que eu não estou conseguindo me sentir bem, sempre estar bem comigo? Eu vivo sendo uma pessoa estressada, eu vivo sendo uma pessoa difícil, até para mim, para lidar comigo mesmo. Porque você está carregando um peso que não é seu. Porque quando você olhar para si mesmo e você começar a lidar com os seus problemas, com as suas emoções, você vai perceber que não é tão pesado quanto o que os outros estão colocando sobre seus ombros aqui. Quando você começar a lidar consigo mesmo, você vai perceber como é fácil te amar. Como é fácil ter você como amigo ou amiga, como é fácil se relacionar com você. E eu não digo de facilidade em termos de você ser uma pessoa que é aberto ou aberta para todo mundo. Eu digo assim, que você não é uma pessoa difícil de ter por perto, de se relacionar. Você é um bom amigo, uma boa amiga, você é uma pessoa boa para se relacionar. Você tem seus defeitos, mas aqui vocês são bons. Só que vocês estão fazendo isso para as pessoas que não merecem isso, que não dão valor a isso. E para as pessoas que não valorizam isso que você oferece a elas, você não é suficiente. Então aqui, grupo 1, a sua intuição está dizendo assim, olha, você não é mãe de todos. Você não vai poder salvar todo mundo. Contanto que não seja um menor que esteja sob a sua responsabilidade, que você precisa educar, que você precisa cuidar, sustentar, mas que sejam pessoas adultas, responsáveis pela própria vida e por aquilo que cria. Vocês realmente precisam deixar essas pessoas aprenderem com os erros delas. Vocês realmente precisam deixar essas pessoas viverem o caos que elas criam para si mesmas ou a dificuldade na qual elas mesmas se colocam. Se você tentou dar um aviso, se você tentou ajudar e não está funcionando, você entende que o problema não é que você não está conseguindo, o problema é que a pessoa realmente ela não quer
contribuir, ela não quer ajudar com isso. Tudo bem? Então a intuição está dizendo isso, olha, para de querer ser mãe de todo mundo. Para de querer cuidar de todo mundo, até quem não quer esses seus cuidados. Até quando você começa a desenvolver uma relação nova, seja uma relação de amizade, uma relação afetiva, você sempre entra com esse cuidado, com esse acolhimento. E logo de cara a pessoa percebe isso. Então, se você acaba caindo nos braços ali de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que não quer seguir as coisas adiante, essa pessoa, ela vai drenar a sua energia e ela vai fazer com que você, no final de contas, no final disso tudo, se sinta ousado ou ousada. Então, às vezes também é bom pôr limite em si mesmo e falar, eu não vou passar do ponto. Eu ajudo até aqui. Passou disso daqui, eu não ajudo mais. Às vezes o limite é para si próprio. Vocês têm que parar de lutar contra si mesmos. Vocês têm que começar a olhar para si e falar assim, bom, eu vou parar de lutar com isso, eu vou parar de lutar com essa sensação que eu tenho e eu vou começar a me concentrar mais. Porque, grupo 1, vocês têm uma sensibilidade muito apurada. Se você lida com ambientes estressantes, pessoas que se comportam, né, que na maioria das vezes tem essa atitude mesquinha, você é uma pessoa que as coisas na sua vida ela vai começar a não fluir. Porque você passa tanto tempo cuidando de todo mundo, lidando com todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, que você vai esquecer de cuidar de você, você vai esquecer de focar em algum projeto seu, você vai esquecer de realizar seus sonhos porque você está parado ou parada realizando o sonho dos outros. E quando é que é a sua hora, é a sua vez? Então é importante que quando você recebe uma intuição, você não saia desesperadamente ou de uma maneira inconsequente fazendo algo aqui. Mas para que você receba essa intuição, olhe as coisas de uma maneira madura e fale, peraí, acho que passou do ponto aqui agora. Ou eu acho que essa pessoa já passou do limite. Então, se passou do limite, já não serve mais, não dá para manter mais algo aqui. Só que eu vou ser direta. Tem pessoas que estão normalizando falta de respeito aqui. Tem pessoas que estão normalizando falta de respeito. E é uma coisa triste. Porque como que você pode normalizar uma coisa que te diminui, que te maltrata verbalmente? Porque eu não quero nem entrar em termos físicos aqui. Então, para que você recupere sua autoconfiança, sua força e que você perceba a sua sensibilidade da maneira o mais próximo que você conseguir chegar da assertividade, já vai ser um passo muito bem dado por vocês. Tudo bem? A intuição nesse momento, ela aponta uma pessoa na qual vocês estão lidando, uma pessoa que se faz muito de inocente, de que nada foi feito propositalmente, uma pessoa que passa assim, pode ser uma pessoa extremamente mais velha, mas que tem uma imaturidade muito grande, sabe? Não se comporta como uma pessoa da idade que tem. Irresponsável. E essa pessoa não se responsabiliza pela maneira que ela trata os outros. É uma pessoa que não se responsabiliza pela maneira que trata um compromisso que tem.
E eu vejo vocês aqui nutrindo essa pessoa, dando amor a essa pessoa, dando carinho, acolhendo, tentando manter tudo seguro, tudo firme. E entenda que quanto mais você permite esse tipo de atitude desta pessoa para com você, mais você vai condicionando a pessoa a entender o quê? Eu posso continuar fazendo isso com o grupo 1, que o grupo 1 tá tudo bem, no outro dia eles estão falando comigo, estão me tratando bem, não estão fazendo nada de errado, eles acreditam em qualquer coisa que eu falo, então a pessoa ela fica repetindo esse comportamento, esse padrão, e as coisas ficam assim. E uma outra mensagem aqui também é o seguinte: você entende que esse método que você está utilizando para lidar com uma situação não está funcionando, que às vezes você está ali dando amor, se preocupando, ligando para a pessoa, indo na casa da pessoa, e a pessoa não move um passo para te ver, e você está ali ainda nesse mesmo ciclo. Chegou a hora de você se ressignificar aqui também. E entender que existe de igual para igual, existe reciprocidade. A não ser que a pessoa está inválida, ela tem alguma invalidez, ela não consegue se movimentar. Caso contrário, se ela tem duas pernas, ela está saudável, ela consegue vir de lá para cá, ela consegue te ligar, ela não está num estado de enfermidade, ela está ativa, ela pode vir até você, ela pode falar com você. Porque é sempre você que tem que ir, é sempre você que tem que procurar, é sempre você que tem que buscar. Então tem que saber pôr limites e ajustar essas relações. Porque realmente aqui, muito dessa sobrecarga que vocês têm é por causa de estar assumindo responsabilidades que não são de vocês. Tudo bem? Então é isso, grupo 1. Desejo a vocês muito boa sorte e eu espero realmente que vocês se ressignifiquem, tudo bem? Obrigado, grupo 1. Tchau, tchau. Muito bem, grupo 2, que escolheram a águia. Vocês são pessoas muito astutas, têm uma inteligência para sair de situações onde traz uma certa dificuldade, sabem realmente lidar com os desafios que chegam. São pessoas perseverantes. Uma das, eu poderia chamar de dom, de habilidade, de talento, mas que vocês têm é observar e captar as coisas nas entrelinhas. Você não precisa saber tudo para captar esse tudo. É interessante porque a observação de vocês faz com que vocês consigam saber como lidar diretamente com aquela pessoa, com aquela situação. Como existe perseverança, o tempo para vocês é utilizado da maneira mais necessária possível, mais importante possível. Mas se vocês sentirem que estão perdendo tempo, que estão perdendo energia em algo, que estão perdendo dinheiro, vocês não cogitam em se manter ali. Vocês vão embora da situação. Mas quando essa melhor parte de vocês não é utilizada, o que acontece? Você se torna uma pessoa mais deprimida. Você pode vir a se auto-sabotar, não acreditando na sua capacidade. Você acaba se limitando do seu próprio potencial. Você sabe que você tem criatividade, que você é muito independente, que você é o próprio criador das coisas que vem na sua vida, só que você começa a entregar isso em situações que você não será valorizado ou valorizada, até por aquilo que você sente. E às vezes, a inteligência pode ser usada para artimanhas, para encobrir coisas erradas.
E aí você comenta aqui para mim depois em qual energia você tá. Você tá na melhor energia que essa águia pode te trazer? Ou você está na energia contrária? Está se sentindo deprimido, deprimida, sem sentido para as coisas? Está se auto-sabotando, não vendo suas qualidades? Está com a autoestima baixa? Não está olhando, não está observando, está deixando muita coisa passar despercebida e aí é pego ou pega de surpresa? Pois vocês comentam aí pra mim, tudo bem? Vamos ver a energia de vocês, né? Como que vocês recebem a intuição aqui? Como que ela acontece pra vocês? Grupo de número 2. Olha que lindo! Eu não vou vir com aquele papo clichê de ai, todo mundo é médium, todo mundo pode captar ou sentir isso. Eu já conheci pessoas que não tinham um pingo de senso ou de sentido sensorial. Então é importante entender isso. Aqui, grupo 2, vocês são pessoas que têm dons, sejam eles mediúnicos, e que são dons que precisam ser desenvolvidos, doutrinados, para que isso gere bem-estar, para que isso gere percepções mais positivas de si ou até dos outros, mas que também ajude você a entender um pouco mais sobre si mesmos ou sobre a vida que você está levando nesse momento, né? Nessa sua fase de agora. Porque a energia, ela muda constantemente. Hoje você está de uma forma, daqui uma semana você está de outra. Nada é permanente. Então, essa fase na qual você se encontra agora, você precisa dar um olhar a mais para a sua vida espiritual, porque é através de lá que você vai se conhecer. Você vai conhecer como o seu dom funciona. Então, a sua intuição aqui, ela vem por vários meios, vários receptores. Ela vem de maneira psíquica quando precisa vir. Ela vem através de sinais, seja sincronicidade, seja um animal fazendo algo estranho, seja uma mensagem que vem para você através dos sonhos, seja uma coisa que acontece inusitadamente. Aqui não tem uma coisa específica. A espiritualidade que te acompanha, ela usa o que ela tem à disposição para te trazer clareza sobre a situação na qual você está vivendo. Eles usam o que eles têm disponíveis. Por quê? Porque eles acreditam que você tem inteligência e você consegue perceber essas coisas. Agora, se você está naquela outra vibração que eu mencionei, isso pode, neste momento, estar afetando você espiritualmente. Mas não porque existem pessoas tramando algo contra a sua energia, mas porque quando você não cuida da sua vida espiritual e isso sai fora do controle, isso pode começar a te trazer problemas e atrasar algumas coisas. Quais são os problemas? Problemas muitas vezes psiquiátricos. Quais são os problemas? Problemas emocionais, problemas físicos, ou até atrasos em coisas importantes, em coisas na qual você precisa. Só que você precisa se descobrir, entender quem sou eu nisso tudo. Porque a intuição você tem disparado de todos os meios. Só que como fala de uma mediunidade aqui, é uma mediunidade que precisa ser explorada com muito cuidado e trabalhada com muita eficácia. Não é uma brincadeira, mediunidade não é brincadeira, mediunidade não é ter uma mediunidade, usar essa mediunidade para ter vantagem sobre os outros. Mediunidade é algo que precisa ser cuidado com carinho, com dedicação. Porque quando ela está
fora do equilíbrio, fora do cuidado, muita coisa ruim começa a acontecer com o médium. Eu não falo ruim porque alguém está fazendo alguma coisa, ou porque o médium está desprotegido, mas porque se uma energia, se os nossos corpos sutis eles não estão alinhados, começa a dar problemas. Se o seu isso é em qualquer coisa na vida, e assim funciona conosco também. Se o seu carro tiver com problema ali mecânico, você vai ter dificuldade para andar para poder dirigir, né, esse veículo, para poder movimentá-lo. Né? Se você precisa ali fazer um documento, mas o seu PC está travando, você vai ter dificuldade. Então, tudo precisa estar alinhado para que alguma coisa flua, para que alguma coisa dê certo. Em alguns casos aqui, tem pessoas que estão precisando trabalhar isso. Até se você já lida com isso espiritualmente, você pode estar tendo, às vezes, alguma queda de alta confiança, porque às vezes você pega uma pessoa no seu caminho que faz você desacreditar do que você é. Ou você pode estar distorcendo o seu papel diante ao que você está praticando espiritualmente. Tudo bem? Vamos ver um conselho aqui para vocês, grupo 2, antes de seguir aqui, né, com o que a intuição está tentando dizer para vocês. Bom, olha que legal isso aqui. A mensagem que vem para vocês. Foco em quem me tornarei e não em quem me aprovará. Sacaram? Às vezes você tá se auto-sabotando, desacreditando de si, do que você é, porque você tá ouvindo quem não tem que ser ouvido aqui. Alguém que só tá te jogando para baixo, ou que vem já com intenções de fazer com que você se sinta dessa forma. Vamos ver a mensagem que essa carta traz. A opinião que as pessoas têm sobre você é problema delas e não o seu. Não existe ninguém que saiba mais sobre você do que você mesmo. Viver uma vida tentando corresponder a expectativas alheias é uma das escolhas mais frustrantes. A maioria das pessoas mal conhece a si mesmas. Veja só, às vezes a pessoa que está te julgando, ela nem conhece quem ela não sabe, ela está com a vida toda desorganizada e ela quer dar palpite na sua, ela quer julgar a sua. Hipocrisia. É realmente importante o que elas acham sobre você, grupo 2? É essa a visão interna que realmente importa? Já que não controlamos o opinador ou o julgador? Pois o pior de tudo é quando nós mesmos nos desaprovamos. Então hoje perceba para onde você está indo. Então hoje perceba para onde está indo a sua energia e devolva para você, para seus sonhos. Nutra a sua potência de crescer para além de si mesmo. Pois nesse momento é o que está acontecendo com tudo que é vivo. Cultive o hoje, né? A melhor parte que você deseja ser. Você se torna mestre ou mestra de si mesma quando aprender a controlar para onde vai o seu foco. Seu tempo é ouro. Acredite tão fortemente na pessoa que você está se tornando, que é a pessoa que você é agora. Não terá outra escolha senão se render a ela. A pessoa que você é hoje, ela não vai ter escolha, ela vai ter que se render para a pessoa que você está se tornando, grupo 2. Só que você precisa acreditar nisso. Você precisa fazer por onde. Se você parar para ouvir a opinião alheia, você não vai viver bem. O que a intuição do grupo 2 está dizendo para eles? A intuição, ela está focando aqui em uma parceria. Em aquilo que você espera do outro. Quando vocês estão desenvolvendo qualquer tipo de relação,
seja uma relação afetiva, seja uma relação familiar, uma relação de trabalho, você sempre espera que o outro trate as coisas como você trataria. Então, se você é legal com alguém no momento difícil, você espera que, no mínimo, essa pessoa seja legal com você quando você estiver nesse momento difícil. Então, você sempre está olhando para o outro, não só às vezes com uma necessidade de aprovação, de validação, mas você também olha para o outro como assim, o outro tem que fazer o que eu estou fazendo, é justo, é o certo. Só que, na maioria das vezes, eu ia falar assim, exatamente isso, e aí veio as cartas para confirmar. Não é nem sempre assim que acontece. Fala sobre desestrutura. Então, toda vez que você espera que o outro se identifique com quem você é, ou aprove o que você é, ou retribua da mesma maneira que você o faz, é a hora que você desestrutura a sua vida e entra naquela energia do chorar pelo leite derramado, arrependimentos. Por que eu fiz isso? Por que eu me relacionei com essa pessoa? Por que eu confiei nessa amizade? Por que eu acreditei que essa pessoa da minha família faria isso por mim? Você entra numa energia de lamentação. Aqui, você pode achar que você tem algum tipo de depressão, mas às vezes você só está triste. É claro, quem tem seu diagnóstico, eu não estou questionando, tudo bem? Quero dizer que aquelas pessoas estão meio deprimidas, achando que está com algum problema mais grave, ou que precisa ir atrás de alguma coisa. Às vezes você só está triste porque você está esperando do outro aquilo que eles não têm para te oferecer. Então, às vezes você tem amor para oferecer, você tem atenção para dar, você tem dinheiro para investir, você tem, mas às vezes o outro não tem. Você está esperando exatamente isso de quem não tem. E aí o que acontece? Desestrutura relacionamento. Às vezes você é uma pessoa bacana, legal, fiel, mas está com uma pessoa que não é. E isso acontece sempre que você não usa a sua inteligência. É o mesmo que você está conhecendo alguém e a pessoa está falando um monte de coisa para você, te prometendo um monte de coisa, mas você conhece como essa pessoa age na vida, você sabe o que essa pessoa tem ou não, e às vezes não faz sentido o que essa pessoa está te prometendo. A pessoa diz assim para você, olha, confie em mim que eu vou te proteger. E no menor sinal de risco que você esteja correndo, você tem a tendência a se proteger sozinho, e principalmente se você é mulher sozinha, e essa pessoa não move um palito. Mas a pessoa diz que te protegeria nessa situação. E no menor risco que poderia ocorrer ali com você, no menor risco, essa pessoa nem sequer se movimentou, se mexeu. E aí você fica triste, você fala, poxa, lá naquela situação eu defendi essa pessoa e quando fui eu, essa pessoa ficou quieta, ficou omissa ou até se afastou. E ainda diz que eu estava errada. Eu estava errado. Complicado. A fase que vocês estão agora é uma fase que as relações que vocês possuem, elas vão sofrer um abalo. E a sua intuição, ela está afirmando e reafirmando o quê? Olha, é necessário esse abalo porque precisa haver mais verdade, pessoas mais verdadeiras na sua vida. Precisa haver coisas mais sinceras na sua vida. Você está vivendo muito no meio da superficialidade, do corpo vazio, da ideia, da mente vazia. Então, você vai sofrer algum abalo emocional aqui, porque é a única forma de você se dar conta de quem você é e do que você merece. Porque de outras formas não está funcionando. Eu quero dizer assim, de formas mais leves não está funcionando. Você está ignorando essas formas mais leves. Então, muitos aqui funcionam na base
da desestrutura. Então eu preciso mexer, abalar o emocional do grupo 2 para que o grupo 2 saia de uma situação que é enganosa, que destrói lentamente aquela pessoa. E aqui, grupo 2, tem alguns, né, que estão ali em outra questão. É como se a intuição estivesse dizendo: até quando você vai se lamentar pelas coisas que não deram certo? Você precisa viver, você precisa sair desta limbo. E quando é mencionado limbo aqui, não é que você não está sem fazer nada da sua vida, mas você está preso ou presa numa situação que aconteceu lá atrás, que causou alguma coisa em você emocional, marcou você emocionalmente de uma maneira negativa, que você está preso ainda naquela situação, presa ainda naquela situação, e isso está impedindo você de viver o seu momento presente, de construir algo melhor para si nesse momento presente. Né? É claro que se isso considerar aqui uma perda, você perdeu um ente querido, eu compreendo, né, que de alguma forma você pode estar seguindo em frente, mas ainda carregando, né, uma tristeza, uma questão. Só que eu entendo isso, entenda, pessoal, eu entendo de verdade. Só que você precisa continuar vivendo, você precisa continuar se alimentando, você precisa trabalhar, você precisa ter uma casa, você precisa continuar se cuidando. Tenta transformar essa energia de tristeza em energia de amor, porque o amor, ele pode tornar as coisas mais leves. E eu não falo de amor, esse amor que as pessoas hoje acreditam que é de tal forma. Eu falo do amor realmente, de você lembrar da pessoa com amor, de você enviar amor para esta pessoa, bons sentimentos para esta pessoa. Não focar em como foi a perda, mas focar nos momentos que essa pessoa esteve na sua vida e coisas legais que vocês fizeram juntos. Lembrar da pessoa com um olhar de felicidade, de saudade, de amor, não com tristeza, dores, às vezes uma sensação até de raiva, dependendo da situação aqui. E quem sofreu um tipo de abalo desse, pode no momento isso ter sobrecaído sobre a vida espiritual, porque fica aquela descrença, às vezes do porquê, do tentar entender por que aconteceu isso com você e por que isso foi permitido. Você sempre pode ser uma melhor versão de si mesmo. Aqui fala muito sobre nostalgia, profundidade emocional. Há muito medo, há muita insegurança aqui. E eu diria que tem pessoas que estão até com medo de que após um rompimento, ou se vir a romper alguma coisa, como que as coisas vão fluir daqui para frente. A intuição de vocês realmente está falando para vocês assim: olha, você precisa de cura. A intuição de vocês aqui, grupo 2, está dizendo: você precisa de cura, você ainda não está curado ou curada. Ou você precisa passar por algum tratamento terapêutico, psicológico. E às vezes, você que está me ouvindo aqui, você não tem condição financeira de ter um acompanhamento com um profissional qualificado para a situação. Mas eu digo a você, você pode arrumar meios para
diminuir alguma coisa ou para fazer você se enxergar de uma maneira diferente. Você pode começar a caminhar na rua. Pode começar a fazer, nem que você não tenha companhia, mas você pode começar a fazer uma coisa que seja prazerosa para você, que te traz uma leveza. Às vezes, sozinho em casa, ouvindo uma boa música, apreciando a própria companhia, assistindo algo que gosta, não algo que vai levar você a relembrar uma perda dolorosa, mas ver uma coisa diferente que te provoque risos, que te provoque alegria. Criar um hábito que seja doce e favorável para você. Mas realmente aqui precisa algo ser curado. Em algumas ocasiões também pode haver uma questão de precisar tomar um passe energético, fazer algum tratamento na parte espiritual. E quando eu falo de tratamento, eu não estou falando de você ir Você vai uma vez só lá no centro espírita, de Umbanda, toma lá um passe da entidade, um passe do médium e pronto, estou curado ou curado. Mas você precisa continuar seguindo, aprendendo mais sobre como a espiritualidade funciona. Mesmo que você vá buscar estudar na internet, não saia acreditando em qualquer coisa que você escuta os outros falando, ou em qualquer conteúdo que está sendo apresentado. Vai em livros que têm fatos sinceros, mas que foram publicados por autores sérios, por autores que viveu a situação. Vá numa casa religiosa, se você assim quiser, séria, para você frequentar, você entender todo o seu processo, e aos poucos ali você vai se curando, porque você vai entendendo quem você é, ou porque você começa a dar sentido para a sua vida, você começa a olhar as perdas de uma forma diferente. E eu não estou romantizando perda não, porque perda dói, ninguém quer perder, mas em alguns casos ela é necessária, principalmente para você não repetir ciclos. Só que o ruim disso é que tem pessoas que acabam ficando presas naquele momento, naquela situação, e isso atrapalha a vida dessa pessoa ao longo da vida. Às vezes você vai olhar até para alguém da sua família, um avô, uma avó, e você vai ver essa pessoa cheia de arrependimentos, os seus pais que já são idosos, cheio de arrependimentos por não terem vivido o que eles realmente queriam quando eles tinham essa possibilidade. Então não seja mais uma pessoa idosa no futuro que vai olhar para trás e vai falar: por que eu não viajei quando eu queria viajar? Por que eu não fiz alguma coisa por mim quando eu poderia fazer? Agora eu estou um idoso, às vezes sozinho, às vezes não, mas que está cheio de amargura, cheio de arrependimentos. Então vejam isso, tudo bem? Reflitam sobre isso. Para que vocês aí tenham a possibilidade de se cuidar, a possibilidade de melhorar um pouco a vida de vocês aqui. Tudo bem? A cura precisa acontecer. Você precisa se tornar sua nova versão aqui. Então é isso, grupo 2. Fiquem bem e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 3 que escolheu o corvo. Eu vou tentar ser mais simples o possível para explicar essa energia para vocês. Vocês são pessoas que são muito observadoras e que vocês têm uma adaptabilidade muito fácil em relação aos outros ou aos ambientes.
Então não importa se você está numa casa de madeira ou numa casa de mármore. Você consegue se adaptar muito bem. Não importa se você se encontra nessa fase num bom estado de vida ou num estado de vida que você considera precário. Você consegue se adaptar a essas circunstâncias, a essas condições. Você é aquela energia que traz sempre aquela frase: eu te avisei. Vocês conseguem prever se uma situação ela vai ser influenciada, se essa situação ela vai dar bons ganhos, bons frutos. São pessoas que sempre estão preparadas para o pior, porque já lidou com coisas na vida que algumas pessoas talvez não conseguiriam ou desistiriam no primeiro momento. A energia aqui não é uma energia que aprendeu muito com a vida ou ou está lidando com situações que são fáceis. O forjar da armadura, vamos dizer assim, vieram de sofrimento, de situações abusivas, de situações muito difíceis. Eu não vou dizer, e nem ousaria dizer, que você simplesmente superou tudo isso e que ainda vocês não carregam marcas, cicatrizes dessas batalhas que vocês enfrentaram, sejam elas físicas ou até espirituais. E falando sobre batalha espiritual, muitos de vocês estão nessa fase no momento. E essa batalha espiritual não é com um indivíduo físico que fez ou propagou algum mal na sua vida. Porque eu digo, e digo com sinceridade, as pessoas do seu entorno, elas não conseguem te afetar espiritualmente. Quando essas pessoas elas tentam saber informações da sua vida por outros meios espirituais, esse acesso ele é negado. A coisa não acontece. Para aquele que está, vamos dizer assim, jogando um tarô sobre a sua vida, se isso não for dado a permissão por vocês, todas as informações vêm confusas para aquele tarólogo em si. Vocês viveram tanta coisa e carregam tanta coisa na sua alma que dificilmente você é enganado ou enganada, dificilmente te passam para trás. Você tem que realmente se perder no amor para, se esse amor tiver da outra parte, né, uma má intenção, você realmente cair numa armadilha, mas você consegue prever as coisas antes mesmo de se envolver nelas. Vocês são pessoas que sempre estão alertando, sempre estão avisando e pode ocorrer de, naquele momento, as pessoas pensarem, é loucura, eles não sabem o que estão dizendo, é coisa da cabeça deles, é teoria da conspiração, mas essas pessoas acabam comprovando que sim, realmente foi isso. Vocês podem já ter sido chamados de boca de praga, coisas nesse sentido, porque falou e aconteceu. Mas vocês sabem, eu estou sabendo também, que na verdade vocês passaram tanta coisa e existe tanta espiritualidade e elevação aqui envolvida, que você realmente aprendeu a olhar para si da melhor forma, com um certo carinho, e falando, quer saber, eu quero que essas pessoas se explodam para lá. Se elas querem viver na vida que elas estão, elas que vivam. Se elas querem ajuda, eu ajudo. Se também não quiser, não faço questão. Vocês realmente
entenderam como algumas coisas funcionam. E isso está fazendo com que vocês não interajam com qualquer pessoa, até sejam mais exigentes. Só que aí, vamos lá, essa é uma vibração otimista. Quando você está no seu estado positivo, quando você realmente entendeu aquilo que eu estou dizendo. Agora, quando essa energia não está na vibração otimista, você pode se tornar um crítico. Critica tudo e todos. Tudo que os outros fazem está errado. Julga aqueles que nem sequer sabem da sua existência. Você pode se tornar uma pessoa rancorosa, teimosa, difícil, que às vezes nem você mesmo vai se aguentar. Pode sempre ficar olhando só para o negativo, só, na minha vida tudo é ruim, só todo mundo é mentiroso, todo mundo é tudo e eu nunca sou nada. Você pode focar só no que dá errado, só no que é ruim e esquece de focar nas coisas boas. Esquece de olhar para as coisas boas, esquece de olhar até para você mesmo. Então é importante que agora você entenda, com tudo isso que foi falado, em qual vibração estou. Será que eu ando julgando demais as pessoas? Será que eu ando reclamando de tudo o tempo todo? Eu reclamo, mas também não tomo uma atitude? Será que sempre o outro é o pecador e eu sou o santo? Ou a santa? Eu espero que todos estejam na primeira vibração, que, claro, é uma vibração excelente. Eu sei que aqui, só pelo que eu tô captando, difícil pra caramba o que vocês viveram. Muito difícil. Mas como eu falei, né? As pessoas, elas não têm uma dimensão do que o outro passa para ter o que tem hoje. Hoje vocês podem ser pessoas que até estejam bem-sucedidos, estejam muito bem profissionalmente, tenham a sua própria casa, tenham as coisas que você conseguiu realizar. Né? Às vezes o que é uma realização para você promissora, para outro não é, porque ele tem outras intenções, outros desejos. Mas só quem vive a experiência da dor real e o quão foi difícil sair dela para conquistar o que tem hoje, seja um equilíbrio emocional, psicológico, seja a sua vida financeira, seja o seu trabalho, sabe realmente o valor disso tudo, o valor de si mesmo também. Vamos ver como que a intuição de vocês está funcionando no momento. Nossa! Eu considero, na minha opinião, uma energia muito boa, porque se você souber usar ela muito bem, tudo na sua vida prospera. Então, se você aceita essa intuição dessa forma e usa ela na sua vida, trabalha ela da forma certa, você prospera demais, você alcança lugares que as pessoas vão falar, nossa, eles conseguiram. Não que você tenha que dizer alguma coisa para os outros, mas até para si mesmo. Você fala, não acredito que eu cheguei nessa posição aqui da vida. Existe uma conexão entre vocês aqui, e o divino. É direta a conexão. Só que existe um porém. Vocês absorvem energia de pessoas, de ambientes. Se vamos dizer que a vibração do planeta não está muito boa, vocês conseguem sentir. Sabe aquela leve sensação que você acorda e fala, nossa, parece que o dia hoje está meio estranho. Você chega no ambiente e fala, nossa, esse ambiente está meio esquisito. Você está ali conversando com uma pessoa, você fala, nossa, a pessoa está meio estranha comigo. Na verdade, não é que existe uma oposição contra você, que o universo está tramando contra você, que a outra pessoa fez algo para você, que aquele ambiente está escondendo algo de você. Significa que você captou uma energia estranha, uma energia que pode carregar alguma coisa ruim. O
que pode ser alguém contando uma mentira, que pode ser alguém que tenha um hábito de trair. Então, sempre que algum lugar ou alguma pessoa entra num ambiente com uma energia mais hostil, vamos dizer assim, você consegue captar aquela vibração. Só que o que acontece com muitas pessoas que às vezes são curadores, médiums de cura, com pessoas que são os famosos médiuns em esponjas. O que acontece com essas pessoas? Na maioria das vezes, elas absorvem a energia e traz a energia para o seu campo vibracional e aceita aquela energia como se fosse dele ou dela. E aí uma coisa que era para ser simples, você captou e soltou, você traz para a sua vida. Então, vamos colocar que você vai conversar com uma pessoa, sempre você se dá bem com essa pessoa, e aí você pega uma energia esquisita na pessoa, mas não é diretamente da pessoa com você. Entenda uma coisa, na maioria das vezes não é com vocês, é alguma coisa que a pessoa está fazendo que você captou na energia dele ou dela. E isso faz com que você comece a estranhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa de estranho. Só que, se essa pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa que tá com raiva de algo e você trouxe essa vibração para você e você absorveu, você vai chegar na sua casa com raiva, irritado, irritada. Você vai começar a brigar com os outros. Por isso a importância, principalmente se você é curador, se você tem essa mediunidade esponja, entenda a importância de você cuidar da sua energia, cuidar da sua vida espiritual. Você simplesmente não pode viver o dia após dia normal como qualquer outra pessoa. Você tem que fazer suas preces, você tem que fazer seus rituais de purificação, você tem que se cuidar. É a única forma de você se manter em equilíbrio. E poxa, você tem uma conexão direta com o divino, pede ajuda, pede cuidado, pede proteção. Se fosse para você pedir para alguém, você pediria. Então pede isso para si também. Se trata um pouco com cuidado, com carinho aqui. E outra questão. Como vocês têm uma visão muito nítida sobre as coisas, você consegue bater o olho numa pessoa. Vamos dizer assim, a pessoa tá brava, nervosa lá, xingando todo mundo. Você consegue olhar para a pessoa e falar, peraí, essa pessoa ela é assim, maldosa, ou ela só tá com raiva porque fizeram alguma coisa muito ruim com essa pessoa? Você consegue ler, decifrar essas coisas. É uma energia que também fala da parte investigativa também, tá bom? Mas vocês assim, como vocês captam a energia da situação? Só de estar presente no lugar. E Deus, Ele conversa com vocês todos os dias. Mas nem todos estão com os ouvidos abertos ou estão voltados em direção a Ele para ouvi-lo. Quando você está sofrendo, você fala, Deus, isso dói em mim. Deus, Ele te responde. Só que você não está atento ou atenta para entender o que Ele está te respondendo. Quando você quer muito algo e você fala, poxa, espiritualidade, eu vou conseguir? Deus, Ele fala diretamente com você. Só que entenda, para que ocorra a mudança dentro do seu ser, você tem que ouvir, você tem que estar disposto ou disposta a seguir o que você está sentindo, o que você está ouvindo aqui dele. É a mesma coisa quando você está num relacionamento com uma outra pessoa. Você está conversando com outra pessoa, você quer que a pessoa mude uma atitude, essa pessoa precisa te ouvir e querer mudança para melhorar as coisas com você. Assim é a relação com Deus. Você precisa estar de coração aberto para ouvir o que Ele está dizendo. Só que, como eu mencionei, muitos aqui podem estar de costas. Estão sentindo um monte de coisa, não estão conseguindo interpretar, entender de onde que está vindo tudo isso, está misturando uma coisa com a outra, e isso acaba te adoecendo. Isso acaba provocando términos de relacionamento, isso acaba provocando medos
vezes inseguranças. Isso acaba provocando estouros, né, de sentimentos, onde vem raiva, agressividade. Ok? É um conselho aqui para vocês. Acho que vieram mais de um, vieram 2. Olha só, paro de brigar com o que quer me transformar. Olha só isso. Então vocês devem o quê? Parar de brigar com o que está tentando te ajudar, com o que está tentando te transformar. E você pode estar negando ou recusando isso. Vamos ver a mensagem. Aquilo que você tem dificuldade não representa uma incapacidade. Representa um poder prestes a se revelar. Dê um voto de confiança à vida. Deixa ter o tempo necessário para te lapidar na criação de novas facetas, fazendo germinar dons soterrados pelos compromissos inadiáveis, poderes negligenciados por quando te fizeram escondê-los, temê-los. Me perdi aqui, peraí, pessoal. Temê-los, fizeram vocês escondê-los, né, ou temê-los. As suas resistências representam todas as vezes que você foi impedido de admitir o seu próprio poder. Mas tudo está em constante expansão. Cada ser vivo em cada canto desse planeta, quando observa a transformação. Olha, eu tô toda perdida, peraí. Quando observamos a natureza atuar, testemunhamos a transformação, emergir do que antes aparentava ser uma mera provocação da vida. Tudo chega quando estamos preparados para utilizar aquilo ao nosso favor, mesmo que, a princípio, isso não esteja tão claro. E também quando algo se vai, porque tudo é transitório. Nada é nosso, exceto o aprendizado que fica. Tudo é vivo, tem o poder de nos transformar e tudo nos traz medicina dentro. Traz uma medicina dentro. Essa mensagem, ela está dizendo assim, olha, você foi parado inúmeras vezes por questão de medo, por questão de negligência, por questão de pessoas, às vezes, tentar tirar essa sua visão de quem você era. Mas não fica ali se prendendo nas coisas. Para de discutir com quem está querendo transformar aqui a sua vida. E às vezes para de brigar consigo mesmo, que vai ser o executor dessa tarefa. Tudo bem? A próxima mensagem foi: não estou perdida, né? Ou perdido, estou na minha própria rota. Vamos ler a mensagem. Vou tentar ler sem cometer erros aqui. Não é todo mundo que vai entender o seu caminho, mas tudo bem, não é o deles, é o seu. Os ruídos externos muitas vezes nos ofuscam a rota. Quão longe nossos pés poderiam alcançar se, ao invés de seguirem esses ruídos, ousassem ouvir os ruivos do nosso coração. Essa bússola interna que nos guia e protege, esse norte que só a gente sabe para onde aponta, o pacto primordial da nossa alma com a nossa felicidade e a resiliência, um tanto teimosa em mandar esse comportamento vivo. Quero que você possa sempre encontrar forças, pero se perdê-la la ternura, de sustentar o propósito do seu caminhar. E em respeito a cada rota, que possamos nos manter firmes à nossa particularidade, mas sem deixar de seguirmos juntos,
pois não há competição quando você trilha sua própria rota. No universo, o que não falta é espaço para brilhar. Seja iluminado o teu caminho, que é só seu. Então, aqui, grupo 3, realmente está dizendo assim, permita-se. Vamos ver o que a sua intuição, grupo 3, está tentando aqui avisar vocês. É um momento que vocês vão começar a fazer algumas revisões. Então a intuição diz assim, olha, revise, analise. Você não precisa agir de uma forma afobada para fazer algo acontecer. Calma, analisa. Faça as coisas no tempo que você tem para fazê-las. Não tente ultrapassar isso e também não use isso como uma forma de postergar. Então está falando muito para vocês assim, analisar algo. Tem algo que vocês precisam perceber aqui. Com isso, também fala que vocês estão se curando. Seja se você começou algo recentemente, ou seja se você está estudando, lendo alguma coisa, pesquisando alguma coisa, você está se curando. Mas não é simplesmente, eu estou me curando e pronto, acabou. Eu preciso estar em constante entendimento, eu preciso estar em constante exploração para entender como as coisas estão funcionando no meu entorno. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou um receptor de todas essas energias e que eu preciso neutralizá-las, eu começo a fazer um trabalho mais profundo sobre o meu ser. Eu começo a cuidar de mim da forma mais importante possível. E ainda, vocês vão curar muitas pessoas, porque quando as pessoas olham para vocês, veja só, ninguém olha para vocês aqui, grupo 3, e fala assim, eu vou abusar da boa vontade do grupo 3. Lá, aquela pessoa, vou tirar proveito dela. As pessoas, e aí muda o sentido das coisas, eu vou explicar. Quando as pessoas se aproximam de você, sabe quando alguém desabafa a vida dele ou dela com você, de repente, você nem conhece a pessoa? As pessoas confiam em vocês. Vocês são de confiança. As pessoas confiam em contar seus segredos mais absurdos. As pessoas confiam em desabafar com vocês. As pessoas confiam em dar uma tarefa a vocês. As pessoas confiam em vocês. E hoje, na atualidade, confiança é considerado algo raro. E as pessoas confiam em vocês. E vocês são aquelas pessoas que quando estão ali recebendo a informação, você de alguma forma consegue transmitir para aquela outra pessoa boas palavras ou boas intenções ou bons sentimentos que faz com que essa pessoa se sinta bem. Que faz com que essa pessoa volte daquele lugar com você, daquele espaço com você, se sentindo uma pessoa diferente, uma pessoa mais tranquila. É como se vocês mostrassem para a pessoa, não que vocês só mostrassem, na verdade, que existe uma luz no fim do túnel, mas é como se vocês ensinassem um caminho. E quem segue, consegue ter resultado. Só que talvez não é dessa maneira que vocês se sintam. Vocês interpretem isso da maneira diferente aqui. E às vezes você convive com alguém que não está muito legal e você está absorvendo aquilo, mas você tem que entender o que é seu e o que é do outro. E nem sempre você vai conseguir curar as pessoas. Às vezes até Deus não quer que você as cure, porque ele tem propósitos diferentes na vida daquela outra pessoa. E vocês vão perceber quando é e quando não é para ser. Aqui também vem falando sobre consciência,
mas fala sobre aquela energia inteligente. A sua intuição, né, e quem intua em você, realmente sabe que você tem, assim, é como se estivesse dizendo, olha, você tem capacidade sim, você vai conseguir sim, pode levar um pouco a mais, não, pode levar um pouco de tempo, mas você vai conseguir alcançar o que você está pretendendo aqui. Só que você tem que cessar com essas dúvidas, a intuição está dizendo. Você fica com muitas dúvidas aqui. Para de duvidar da sua intuição. Para de duvidar de quem você é. Para de duvidar do seu potencial e de quem você carrega junto com você. Se você tivesse a possibilidade de ver quem caminha com você, grupo 3, e o que eles fazem por você, você jamais enxergaria a sua vida menos, ou você jamais se veria de maneira diminutiva. Você é um escolhido, uma escolhida. E não pense que a vida dos escolhidos é uma vida, aquela vida de outdoor, aquela vida onde você está correndo no campo florido de mão dadas com alguém. A vida dos escolhidos é uma vida, é aquele matar um leão por dia, sabe? Aquela vida de enfrentar, de ser uma pessoa que topa desafio e que bate de frente com esse desafio, mas não bater no sentido de teimosia, mas de resolver, de aprender. Porque você lá no fundo entende que isso é importante para a sua evolução, para a sua consciência. Quando você entra em dúvida com aquilo que você está sentindo ou pensando, é a hora que você cai, grupo 3. É a hora que você despenca, mas despenca de uma vez só. Então para de postergar e para de não acreditar no que você está sentindo. Sua desconfiança é revelação. Lembre-se disso, tá bom? Então é isso, grupo 3. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Grupo de número 4, que escolheram o leão. Grupo 4, vocês têm uma energia de liderança. Isso pode fazer com que vocês acabem sentindo ali um certo desafio em lidar com pessoas que são mais autoritárias. Aqui são energias de pessoas que realmente podem ter uma pretensão de ter o seu próprio negócio, de se tornarem empresários, né, de trabalhar ali de forma autônoma, por gostar de cuidar das suas próprias coisas e por exercer esse cuidado sobre aquilo que quer ou determina controlar. É uma energia que fala sobre perspicácia, né? Então vocês são perspicazes. Vocês são pessoas corajosas, são pessoas leais, são pessoas que gostam de tomar a frente dos assuntos, de proteger também, podem ser super protetores aqui, mas que também sabem que dentro de um espaço tem lugar para todos se destacarem, para todos se desenvolverem. É uma energia que fala daqueles que lutam por causas nobres, daqueles que são justos em relação àquilo que está observando ou aquilo que está vindo até vocês. Só que essa é a energia otimista, é a energia daqueles que prezam realmente por esses valores. Agora, a energia contrária disso aqui é assim, aí é complicado, porque a energia contrária dessa vibração mais otimista é de uma pessoa controladora, uma pessoa extrema, que tem um certo extremo autoritarismo, quer mandar em tudo e em todos, quer tudo do seu próprio jeito, não respeita a opinião do outro, não respeita as escolhas do outro.
É uma energia de julgamentos. É uma energia que pode falar também de fofoca, né? Se é uma pessoa que fala muito da vida dos outros, está sabendo tudo o que está acontecendo na vida dos outros. Uma pessoa que não lidera, mas que abusa, né? Usa de abuso do poder para se sentir ali confiável. Uma pessoa que tem um certo exibicionismo, né? Em vez de ser uma pessoa que brilha por ter uma personalidade própria, não. A pessoa ela vive de aparências, né? Tem mania de se exibir. Então, essa é a energia oposta aqui. E eu espero que vocês estejam na primeira energia. Tudo bem? Agora, se você se questionar e falar, poxa, ando fazendo muita fofoca, então percebi que eu não estou numa energia equilibrada. Eu preciso voltar para uma energia mais equilibrada aqui. Tudo bem? Vamos ver o grupo 4. Como que a sua intuição ela funciona com vocês? Como que as coisas se envolvem aqui? Tá certo. Eu tenho duas energias aqui, né? Então eu vou explicar cada uma delas para vocês. Para alguns, a sua intuição ela só é ativada, vamos dizer assim, você só recebe intuição quando é percebível ou quando é compreendido pela espiritualidade que existe excessos sendo cometidos, ou por vocês, ou por alguém, ou por um ambiente que vocês estejam lidando. Então, não fiquem pilhados, por exemplo, e fiquem assim, ai meu Deus, é minha intuição e tal. Na maioria das vezes é ansiedade. Por quê? Porque a sua intuição, ela só se apresenta quando existe excessos acontecendo na sua vida. Quando você está passando do ponto e que isso pode de alguma maneira prejudicar vocês de uma forma severa. Então você está vivendo sua vida, você está caminhando certo, tá tudo bem, você não tem nada que você precise se preocupar, até porque vocês são pessoas muito bem protegidas. Sua espiritualidade é muito forte, não deixa qualquer coisa invadir o seu campo energético, sua vida em si. Só que quando existem extremos, excessos aqui, é a hora que essas energias elas começam a te intuir. E elas vão diretamente no seu psíquico, na sua mente. Elas começam a insistir constantemente para que algo seja feito, para que você tome uma decisão, porque eles entendem que aquilo está te prejudicando. Só que você vai pensar assim, mas poxa, eu não tenho livre-arbítrio? Então quer dizer que eles ficam ali em cima até eu desistir ou até eu fazer alguma coisa? O seu livre-arbítrio, ele é mantido, porque você não tem uma obrigação de fazer o que eles estão dizendo. Mas eles ficam, quando eu falo assim, talvez eu até me expressei mal, quando eu menciono que eles ficam na sua mente, não é que eles ficam todo dia, vai lá, faz, não, isso é coisa de obsessor. Eles, toda vez que você pergunta ou sente alguma coisa e questiona, eles dão a mensagem para você. Ah, por exemplo, ai, sei lá, eu tô achando que eu vou ser mandado embora. E aí você pergunta, será que eu vou ser? Ai, me ajuda, espiritual. E eles vão direto na sua mente e já te traz a resposta da sua pergunta. Você pergunta depois de novo, vai vir a mesma resposta. Mas ele só vem com essa certa insistência quando realmente existe esse excesso acontecendo, na qual eles identificam que isso pode atrapalhar seu processo de evolução, de conscientização ou qualquer outra coisa que definitivamente seja importante para vocês. Eu pausei aqui, grupo 4, por causa do barulho externo, então retomando. Então, quando eles percebem que existe alguma coisa que pode vir a prejudicar, é a hora que eles ficam ali falando, olha, você sai daqui, deixa essa situação, isso não está te fazendo bem. Só que sempre com o lado inteligente que a espiritualidade tem, que ela sabe que é uma forma que você vai dar um pouco mais de atenção. Para outros, né,
fala sobre sentidos. Então, outras de vocês sentem essa energia espiritual, captam ela, né, ou a intuição, só que quando recebe a intuição, podem não estar fazendo uma certa análise. Podem realmente assim captar uma informação em vez de pensar e falar, bom, como eu vou utilizar isso, né, de uma maneira positiva, pode acabar agindo sobre aquele sentido mais precoce. Então, eu recebo a intuição, em vez de eu agir naturalmente, eu acabo agindo de uma maneira desesperada, né? Então, eu diria que nessa questão, tanto quanto a primeira e a segunda energia, para vocês reformularem ou trabalharem um pouco melhor nessa parte intuitiva de vocês. Porque ela acaba vindo de formas que realmente pode gerar alguma dúvida, ou elas são captadas de uma forma e confundidas de outra. Então é importante, tudo bem? Vamos aqui com um conselho para vocês, para seguir com a leitura, para ver o que a intuição está querendo dizer para vocês no momento. A energia fala o seguinte, né, a mensagem: eu honro o caminho que eu abandonei, né, que vocês abandonaram. É interessante porque assim, você honrar o caminho que você abandonou me traz uma sensação que ainda existe vestígios do passado aqui ou alguns arrependimentos. Mas isso nós vamos confirmar com a leitura. Vamos ver a mensagem que essa energia traz para vocês, tudo bem? Deixa eu centralizar aqui, vamos lá. Atrás de toda força está uma alma que aprendeu a cair e se levantar inúmeras vezes. Mas quem nunca desistiu? Atrás de cada uma de nós está a nossa história, tal qual foi. Cada uma sabe da sua e do que faz com ela. Cada pequeno passo, mesmo que cabaleante, cada vez que não nos deixamos abalar, cada novo dia de sonho firmado. Essa reconciliação é um grande portal de cura, para nós e para a história. É reconhecer o legado que a experiência vivida te trouxe. Todo passo é um portal, a motivação de ir, o medo de abandonar, a superação dos percalços, o desabrochar da resiliência. Tudo isso comporifica o passo. Assim como a narrativa é feita, palavra a palavra. O caminho é uma coleção de passos. Considerar o que foi é reconhecer os aprendizados conquistados ao invés de apagá-los. Honrar o que você abandonou é honrar o motivo pelo qual você hoje recomeça a sua busca. E todo renascimento merece ser celebrado. Quando eu trouxe essa energia, eu mencionei que eu senti realmente que havia algum vestígio do passado, alguma coisa ainda que te ligava ali. Por quê? Porque você está nesse momento presente, vocês estão precisando recomeçar. Recomeçar de uma forma diferente, talvez recomeçar uma relação, recomeçar uma forma de lidar profissionalmente, recomeçar consigo mesmos. Só que, para que isso seja possível, você precisa assim, olhar para esse passado e dizer, bom, passei por tudo isso, eu honro as experiências, não que eu honro o que me causou dor, mas eu honro as experiências porque isso me levou para esse momento presente e agora eu posso seguir em frente. Agora eu posso começar de forma diferente a minha vida. Não precisa ser como era antes. Vamos ver o que a intuição de vocês está tentando trazer aqui. A intuição, ela vem falando sobre parcerias. Para alguns pode envolver vocês e mais 2 pessoas, mas a intuição está falando, olha, presta atenção nessas parcerias, ou em quem ou com que você está trabalhando no momento. Porque
pode evoluir por um sentido bom, mas pode se tornar futuramente algo conflituoso ou pode se tornar, por exemplo, uma competitividade de alguma forma. Vocês podem estar lidando com alguém nesse momento ou com um grupo, né? Uma equipe ali de 3 pessoas contando com vocês, na qual existe assim no momento, vamos dizer assim, todos estão com a mesma intenção, com o mesmo objetivo. Isso vai fazer com que progrida algo, com que algo evolua. Porque quando as pessoas elas se unem com um propósito e ambas pessoas se ajudam, a tendência é que aquilo melhore, que aquilo evolua, que aquilo cresça. E é o que está acontecendo. Então a sua intuição está dizendo, olha, você vai ter que trabalhar com essas pessoas ou você vai ter que lidar com essas pessoas, porque isso vai evoluir para você de alguma forma. Então você vai passar a ganhar mais dinheiro, você vai passar a se sentir mais realizado, realizada, você vai se sentir mais estável, você vai ter estabilidade. Só que chega um certo momento ali que aonde havia pessoas que estavam contribuindo uma com as outras, aonde havia pessoas que estavam se ajudando, elas começam a entrar numa energia mais competitiva, elas começam a batalhar pelo espaço, mas não em conjunto, mas um fica querendo tomar o espaço um do outro. Pode representar uma energia de inveja em algumas situações. Então, por isso é importante entender excessos, agir de maneira precipitada. No momento atual, nesse momento presente, a sua intuição está dizendo assim, olha, grupo 4, você vai ter que trabalhar com essas pessoas ou você vai ter que lidar com essas 2 outras pessoas, porque é isso que é preciso para esse momento. Ah, mas eu não quero, eu quero trabalhar com outras, eu quero me juntar com... Não existe isso. É preciso tratar isso, porque são as únicas pessoas aqui no momento que estão com o mesmo objetivo de crescimento. As pessoas que você pode ter em mente, que você gostaria de estar, ou que você gostaria de fazer parte, são pessoas que não estão nessa mesma fase, não estão com essa mesma intenção. Então vocês vão falhar, vai dar errado. Então você vai trabalhar numa situação com essas pessoas aqui. E isso vai evoluir, porque você está tendo mais estabilidade, você está tendo crescimento, está melhorando as coisas aqui. Ok, uma etapa concluída. Quando vai para a segunda etapa, é sempre alguém se destaca mais na situação. Tem 3 pessoas, mas sempre vai ter alguém que se destaca mais, que é mais inteligente. Eu não diria mais inteligente, mas assim, talvez seja uma pessoa mais ativa, mais inteligente de fato, uma pessoa que se destaca mais do que as outras, porque é uma pessoa esperta, é uma pessoa que sabe lidar com as situações, é uma pessoa que sabe se adaptar, uma pessoa que lida bem com as relações, independente. Alguém vai se destacar. E na hora que essa pessoa se destaca, começa a haver conflitos. Por quê? Porque as outras pessoas também querem estar nesse mesmo espaço. As outras pessoas também querem crescer, também querem estar sobre os holofotes também. Elas não entendem que não chegou o momento delas ainda, que aquele momento é seu, mas elas querem. Então vai começar certa competitividade, umas relações que estavam indo bem começam a se desestruturar, haver discussões, criar inimizades, pode rolar uma energia de inveja. E aí você entende o quê? O que eu tinha que seguir com aquelas pessoas lá atrás, né, que são as mesmas que hoje as coisas não estão evoluindo, era o que eu precisava. Então, assim, eu tenho que saber aqui, na verdade, grupo 4, eu não, vocês, tem que saber aqui o momento de desapegar. A pessoa, naquele momento foi legal, todo mundo estava se tratando bem. Ok, uma etapa concluída. Agora, essas pessoas, elas não estão na mesma sintonia. Elas mudaram o jeito delas.
Elas não querem ajudar mais, elas querem só reconhecimento. Elas não sabem que agora não é a hora delas, que é a sua vez, e que depois vai ser de uma delas ou delas juntas. Só que, por elas não entenderem isso, por essas pessoas não entenderem isso, elas vão começar a querer te sabotar, vão começar a criar certa discussão para tirar você dessa atenção toda. E aí você entende o quê? Agora chegou o meu momento de caminhar sozinho ou sozinha. Chegou o momento de eu trabalhar na minha criatividade, de eu agir por conta própria. Porque você vai fazer sua estabilidade, você vai crescer mais ainda. Só que agora não vai ser mais com a ajuda dessas pessoas, não vai ser mais em conjunto, na verdade, com essas pessoas. Agora você vai seguir um caminho diferente, encontrando novas pessoas, novas situações para o que você precisa crescer aqui e desenvolver. Ok? Então sua intuição está dizendo assim, ó, você tem que desapegar. Uma coisa estava dando certo, só que a vida são feitas de ciclos, de transições. Aqui era para acontecer, agora já não é mais, e agora você precisa seguir adiante. Só que você precisa ter o desapego para entender isso. Entender que só foi um momento, agora você vai seguir em frente. Porque as energias elas não estão mais coincidindo, elas não estão mais com os mesmos objetivos de fato. E isso é ser uma pessoa do bem, do mal? Não é, não, entenda. A coisa começou a desandar. Se essas energias ainda estivessem em conjunto, né? Se elas quisessem realmente melhorar, as coisas iam só fluir dessa forma. Só que a intuição está dizendo assim, olha, desapega, agora você vai ter que seguir adiante. Tem outras pessoas lá na frente te esperando. Tem outra, se isso aqui for uma questão sentimental, havia ali uma situação, agora gerou conflito, você tem que seguir em frente agora, porque existe um parceiro ou uma parceira na sua espera. Alguém que realmente pode levar as coisas um pouco mais a sério, uma forma mais estável. Ou se não é o seu interesse se relacionar, seguir de maneira independente. Então é aquela questão, existe 3 pessoas, no meio dessas 3, uma se destaca mais, as outras também querem fazer parte disso, não conseguem porque não é o momento delas agora, e elas vão tentar sabotar aquele que está sendo mais requisitado, mais escolhido, mais chamado. E paciência. Agora, se você está naquela outra vibração, pode ser que você começou algo em grupo, estava indo tudo bem, você estava ganhando legal com esse grupo, ou estava se sentindo bem, realizado ou realizada, só que você queria mais. Você achava que era pouco, você queria mais. E aí você começou a brigar com as pessoas e as pessoas preferiram te isolar, te afastar. E aí você entende que agora você vai ter que começar sozinho numa situação. Então também tem esse outro lado aqui. Mas a sua intuição está dizendo, desapega, segue em frente agora. Tem coisa nova te esperando lá na frente. Pessoas novas te esperando lá na frente. Tudo bem? Então é isso, grupo 4. Que dê tudo certo para vocês. Se cuidem. E muito obrigada a todos que participaram dessa leitura. Tchau, tchau.